seja bem-vindo a mais um episódio de Teologia do Corpo Seed by Seed, aqui na Web TV das Sementes do Verbo. Nós somos Tatiana e Ronaldo de Mello, somos da Pastoral Familiar da Arquidiocese do Rio de Janeiro e você está acompanhando a gente nessa trajetória pela Teologia do Corpo, conjunto de catequeses de São João Paulo II sobre o amor humano. Nós estamos agora no terceiro ciclo, que fecha a primeira grande parte, a primeira grande divisão da teologia do corpo. Nós passamos pelo princípio, ou seja, quem o ser humano era, o homem pré-histórico, da pré-história teológica, antes do pecado original, no plano original de Deus para nós. Depois passamos por todo o segundo ciclo, que é o maior de todos, que é o ciclo da redenção do coração, onde nós vimos o homem, o ser humano histórico, ou seja, nós que vivemos no tempo e que sofremos as consequências do pecado, mas que também já experimentamos aqui os efeitos da redenção de Cristo. E agora estamos no terceiro ciclo, que é o ciclo da ressurreição da carne, ou seja, o ser humano escatológico, quem nós seremos no futuro. Qual é o destino final do nosso corpo? Já que nós temos um corpo, após a morte, em que o corpo e o espírito se separam, em que acontece essa separação do corpo e do espírito, o que vai acontecer com os nossos corpos? Por que nós preservamos o corpo humano e damos a ele dignidade, o sepultando, rezando pelos mortos, visitando o túmulo de uma pessoa querida falecida? Qual será o papel e a importância do corpo, desse corpo aqui que nós temos, após a ressurreição? Se você perdeu algum desses episódios anteriores, aproveita, confere lá na playlist de Teologia do Corpo Seed by Seed para você saber direitinho do que a gente está falando. Nós começamos então o terceiro ciclo, a ressurreição do corpo, e hoje a gente queria trazer uma passagem que é um sinótipo daquele que nós lemos no episódio anterior, que está em Lucas capítulo 20. Eu queria compartilhar com vocês o finalzinho desse capítulo, que é justamente aquela discussão de Jesus com os saduceus que não acreditavam na ressurreição da carne. Nesse trecho aqui, o evangelista diz assim, a partir do versículo 34, Lucas 20, do 34 ao 36. Jesus lhes respondeu: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem julgados dignos de ter parte no outro mundo, na ressurreição dos mortos, não tomam nem mulher nem marido, como também não podem morrer. São semelhantes aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Como nós já tínhamos visto em Mateus, e também acontece de forma semelhante no Evangelho de Marcos, nesse diálogo de Jesus com os saduceus, nós vemos aqui o termo que São Lucas usa, somos destinados a ser filhos da ressurreição. Nesse episódio de hoje, nós queremos trazer para vocês o tema de São João Paulo II nas catequeses em que ele trata da espiritualização do nosso corpo. Por que Jesus diz que seremos semelhantes aos anjos? Lembra que os anjos são puro espírito, com uma inteligência suprema, muito acima da nossa. O que é, então, afinal de contas, e como será essa espiritualização do nosso corpo? Para a gente entender essa espiritualização do homem, a gente precisa fazer só um pequeno caminho de retorno, sempre seguindo o conselho do Papa São João Paulo II de voltarmos ao princípio e pensarmos na criação do homem, e aqui o homem no sentido de humanidade, para que a gente possa entender melhor o que ele quer dizer
nessas catequeses sobre a espiritualização do homem. Basta a gente lembrar que na nossa criação, quando fomos criados por Deus, foi um movimento de criação espiritual que foi encarnada. Então, foi um espírito que tomou forma, tomou visualização, se tornou presente através do corpo. Isso lá no começo, quando nós fomos criados por Deus. E o movimento final, que no caso é o tema principal desse ciclo, que é a ressurreição da carne, como que essa realidade, espírito, carne, que foi criada por Deus, mas neste movimento, espírito, carne, agora volta à sua origem, volta à sua semelhança com Deus, como a Tatiana falou, só que agora no movimento inverso, o movimento carne e espírito. É um movimento que vai fazer com que a gente saia da realidade terrena, da realidade material e vá para a realidade espiritual. Na verdade, volte para a realidade espiritual. Na nossa criação e no nosso destino final, a gente tem duas realidades onde o corpo e a alma, o corpo e o espírito não estão em contradição. Mas passamos por um período, por um momento, vamos dizer assim, por uma história intermediária, onde o corpo e o espírito podem e costumam viver nesse conflito de realidades. Por quê? Porque o pecado fez com que a parte que se degrada dessa união espírito e corpo fosse aquela que causasse a queda, fosse aquela que levasse esse conjunto do ser humano, corpo e alma, ao pecado. O pecado que foi a origem e o pecado que agiu nesse corpo para levar essa realidade de duas, espírito e carne, que vivia no pecado. Então, é importante que a gente saiba que na origem e no fim não há essa contradição, e no meio, na nossa existência terrena, há essa contradição de corpo e espírito, e é o grande objetivo nosso, enquanto cristãos, enquanto aqueles que acreditam em Cristo, viver de forma que não haja incompatibilidade entre o corpo e entre o espírito, apesar de, historicamente, a gente saber que pelo pecado, e pelo pecado original, que foi a fonte dessa queda, faz com que a gente caia. E o Papa São João Paulo II chama também a atenção para dizer que esta realidade, espírito e corpo, tem um detalhe a mais, que é a nossa realidade psicossomática, né? É um nome difícil, mas que fala de psique ou psique, né? Cada um traduz de uma forma. Nossa inteligência, que é a nossa inteligência. E soma, que é o corpo, o corpo, né? exatamente. São Tomás de Aquino chama isso do composto, né? O ser humano é um ser composto, porque ele não tem, diferentemente dos animais, só a matéria, né? Nós somos um ser composto, por isso nós somos psicossomáticos. Nós temos a nossa alma, que é invisível, o corpo, a matéria, que é visível, e lá na nossa alma, nós ainda temos o espírito, a nossa dimensão espiritual, uma dimensão transcendente, que vai além da natureza meramente humana, que seria a natureza psicossomática, né? A alma e o corpo. E só para que vocês possam entender, mas o que é essa psique ou essa psique dentro da realidade espiritual? A realidade espírito e corpo é aquilo que nos compõe na nossa natureza criada. Dentro desta natureza criada, a psique é aquilo que se move, vamos dizer assim, dentro do nosso espírito, dentro da nossa parte imaterial. Como isso? O espírito é aquilo que me deu a vida. Lembra? Na origem, Deus me criou espírito e me encarnou. Soprou, né? Deu o sopro de vida, o ruá, o sopro do espírito. E esse espírito tem a capacidade, ele tem a competência, vamos dizer assim, ele tem o poder de conhecer as coisas. Não é como nos animais, que não tem essa psique, ou psique. Eu vou chamar de psique, mas vocês saibam que tanto se relaciona a uma ou a outra. Os animais não têm, eles não têm esse raciocínio como nós temos. Eles não têm essa capacidade de entender o bem e entender o mal. Isso é fruto do espírito. E essa psique é o que nos move, é o que nos faz
querer com que essa união, corpo e espírito, na realidade terrena, seja uma realidade que já aqui na Terra caminhe para o nosso destino final. E o Papa sempre chama a atenção que o espírito sempre se sobressairá ao corpo. Haverá uma prevalência do espírito, porque é fácil da gente perceber só fazendo novamente esse caminho da nossa origem, o nosso momento terreno e o nosso retorno para Deus. A realidade espiritual não muda. Na nossa criação, na nossa existência terrena e no nosso retorno ao Pai, no fim da nossa vida, a realidade espiritual permanece sendo exatamente a mesma. A nossa realidade material muda. O corpo que nós adquirimos na realidade terrena é diferente do corpo que nós adquiriremos na realidade eterna. Será um corpo transfigurado. O próprio Cristo, e a gente vai ver isso com mais detalhes, fala na passagem que será um corpo renovado. Não será o mesmo corpo que a gente tem, mas teremos um corpo glorioso. Mas isso é tema mais para frente. E essa espiritualização que nós somos convidados a viver e buscar essa harmonia entre a matéria e o espírito dependerá de forma muito preponderante pelo grau de divinização que nós daremos à nossa vida. Quanto mais divindade, vamos dizer assim, quanto mais próximos da divindade, quanto mais próximos de Deus, melhor será esse grau de espiritualização do homem. Uma vez eu escutei uma explicação sobre isso, bem interessante, uma comparação bem fácil da gente compreender. A espiritualização do corpo é justamente essa harmonia perfeita que vai acontecer na vida eterna quando o nosso espírito e o nosso corpo estiverem unidos, de novo, uma sintonia perfeita com a prevalência do espírito, ou seja, tudo que o espírito mandar o nosso corpo fazer, o nosso corpo vai fazer com alegria e com submissão perfeita. Agora, como vai ser isso e qual vai ser o meu grau de divinização? Ou seja, o quão mais imagem do Criador eu finalmente serei na vida eterna. Imagine só, Deus como uma fonte que jorra eternamente, uma fonte de água-vida que brota incessantemente, que jorra, mais ou menos como Jesus quis explicar para a samaritana no poço. Deus é essa fonte de água viva que brota rios e rios e rios sem fim. O quanto poderemos aproveitar disso vai depender do tamanho do balde ou do recipiente que a gente tem para recolher essa água, para que a gente possa beber. Se você tiver uma tampinha de refrigerante, você vai aproveitar dessa água? Vai, mas você vai aproveitar proporcionalmente ao seu grau de intimidade com Deus. Se o seu grau de intimidade com Deus é uma tampinha de refrigerante, você vai aproveitar dessa água viva que jorra, uma tampinha de refrigerante. Se for um copinho, você vai aproveitar proporcionalmente ao copinho. Se for um balde, uma caixa d'água, por isso mesmo, vejam só, quanto mais intimidade nós cultivarmos com Deus desde já, desde aqui dessa vida, é como se a gente estivesse preparando o recipiente que a gente vai ter para Deus nos encher e nos preencher com essa fonte de água viva. Vai ser a nossa divinização. Se a gente ainda quiser aprofundar essa comparação, esse paralelo, basta a gente lembrar o comando, né, o pedido que Jesus faz para os apóstolos e faz para cada um de nós também, irmos para águas mais profundas. O que é ir para águas mais profundas? É ir para uma realidade onde você não consegue ver o fim. Quem já teve a oportunidade de ir no mar de barco e se afastar muito da costa, chega um momento, em função da circunferência da Terra, que você olha para todos os lados e não vê mais terra. Então, é essa a sensação, é esse o convite que Jesus quer fazer para nós. Irmos tão fundo, tão distante da terra, da matéria, mas mergulharmos nessa realidade sobrenatural
que a gente vai olhar para o lado, a gente não vai enxergar mais nada que não seja a infinitude de Deus naquelas águas profundas. Então, é profundamente proporcional, mas um convite muito importante que Cristo nos faz para que a gente possa, de fato, nos divinizarmos e, a partir daí, podermos viver essa realidade onde prevalece o Espírito sobre o corpo e que é tudo fruto da graça de Deus. Nada disso será por capacidade, por inteligência, mas tudo por graça de Deus. É a graça de Deus que vai tocar a nossa vida e permitir que a gente possa mergulhar e ir para essas águas mais profundas e estar totalmente envolto dessa realidade sobrenatural. E essa comunhão escatológica que nós vamos ter com Deus, esse mergulho nessas águas profundas em que Deus quer, de fato, nos banhar nessa fonte de água viva que vai nos saciar. Santo Agostinho mesmo diz, né, que na glória nós seremos insaciavelmente saciados. Então, Deus que quer nos envolver e fazer essa comunhão profunda conosco, exatamente daí é que vem a questão que Jesus diz que não será mais necessário o casamento e, consequentemente, não será mais necessária a procriação, que são realidades desse mundo, mas depois, mais à frente, a gente vai comentar sobre isso. Mas essa comunhão perfeita que vai ter entre o nosso corpo e o nosso espírito e de cada pessoa com Deus, cada pessoa ressuscitada com o seu Deus, ela é alimentada e vivificada pela visão de Deus face a face. Tanto que quando nós comentamos aqui, no segundo ciclo, sobre a bem-aventurança, bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Puros de coração. Os puros de coração, porque verão a Deus. Justamente o que vai nos alimentar e saciar a nossa alma e preencher a nossa alma é essa visão de Deus face a face. E isso é que vai alimentar essa comunhão perfeita com Deus. E se a gente vai estar numa realidade face a face com Deus, chega a ser quase que uma consequência lógica a gente pensar que não vai haver mais necessidade, por exemplo, de um sacramento. Porque o sacramento é um sinal que vai me levar à realidade divina, mas se eu já vou estar frente a frente, face a face com Deus, automaticamente eu tenho que estar numa realidade perfeita. Na ressurreição do corpo e da alma, estando esse corpo nessa nova realidade, mas numa realidade perfeita. Porque não há possibilidade de eu me aproximar de Deus ainda precisando melhorar em algo, ainda precisando, por exemplo, me confessar. Eu não chego a essa possibilidade de estar frente a frente com Deus se isso não acontecer. Justamente porque já estaremos vivendo, e o Papa São João Paulo II usa esse termo, né, uma subjetividade no sentido não de algo duvidoso, mas naquilo que faz referência ao sujeito, numa subjetividade madura, perfeita. Estaremos plenamente maduros, plenamente conscientes na realidade da presença face a face com Deus. O que é uma fruta madura? É uma fruta que chegou no seu potencial máximo, no seu clímax de vida. O que é uma pessoa perfeita? É uma pessoa cuja obra, digamos assim, foi concluída por completo. Não há mais nada a ser feito. O perfeito é aquela coisa ou aquela pessoa em que tudo que poderia ser feito já foi feito. Então, essa é a realidade do nosso corpo ressuscitado, esse corpo espiritualizado. Na ressurreição, São João Paulo II diz, acontecerá a perfeita revelação do corpo. Ou seja, nós vamos finalmente, os nossos olhos vão se abrir, e nós finalmente vamos ver e entender toda a história e o sentido da nossa vida e do nosso corpo. Desde o corpo criado por Deus, lá no princípio, passando pelo corpo na realidade terrena, né? Então o corpo com o sentido original que Deus criou,
passando pela realidade terrena, até finalmente o corpo escatológico, o corpo glorioso. É interessante que o Papa São João Paulo II, e aqui eu só adianto, porque é uma forma de você compreender a linha de raciocínio que ele faz. Porque se a gente só coloca aqui, como a Tatiana falou, o corpo na sua origem, o corpo na sua realidade final e o corpo na sua existência terrena, o Papa São João Paulo II já vai fazendo referências a essas realidades que já são, em breve a gente já vai estar meditando sobre elas. No princípio, a gente lembra aquela conversa que Jesus teve com os fariseus falando do matrimônio. No princípio, era assim, assim, e ele retoma a referência lá do Gênesis. E a vida eterna, né, no outro mundo, será a realidade da nossa ressurreição. É a realidade onde não haverá mais a necessidade do matrimônio, porque a gente já vai viver face a face com Deus. Então, é a realidade do fim. E a realidade terrena, que é a realidade que a gente vive hoje, aqui, enquanto precisamos tanto do matrimônio quanto da realidade espiritual fortemente ligada à material para que a gente possa se aproximar cada vez mais de Deus. Então, é bom que a gente faça essa linha e tenha essa visão. No princípio, o matrimônio, no final, a vida celibatária, vamos dizer assim, porque não vai haver mais a necessidade do matrimônio e a realidade terrena que a gente vive. E vejam só que em nenhum momento Jesus fala que não seremos mais homens e mulheres. Isso é importantíssimo. Né? Ele diz que não nos daremos em casamento, porque os sacramentos não haverá necessidade de que eles existam mais, porque já estaremos vendo Deus. Então a gente não vai precisar de um canal que nos conduza a Deus, porque a gente vai estar vendo Deus face a face. Mas Jesus não diz que deixaremos de ser homem e mulher. Se o corpo vai ressuscitar e se o fato de sermos homem e mulher foi uma realidade querida por Deus desde o princípio, nós ressuscitaremos, nós seremos homens e mulheres, ou seja, o homem, o ser humano, vai continuar com a realidade da qual saiu da mente e do coração do seu Criador. Deus sonhou comigo mulher. E ser mulher, o feminino, é parte da minha identidade. A minha identidade não será anulada. Cada filho é especial para Deus, cada um é diferente, cada um tem a sua beleza. Deus sonhou com cada um de nós. Na cruz, enquanto Cristo morria, ele não morria pela humanidade inteira, ele morria por mim, ele pensou em mim, ele pensou em você. Então, eu vou ressuscitar, você vai ressuscitar. Não será uma massa de ressuscitados, não seremos clones e nem robôs, não. Cada um de nós, com a sua característica. E a masculinidade e a feminilidade são talvez o traço mais marcante de cada um de nós, determinante em diversos aspectos da nossa personalidade, inclusive. Nós ressuscitaremos tal como nós saímos da mão do nosso Criador. Masculino e feminino, homem e mulher, nessa complementariedade linda que foi sonhada por Deus desde o Gênesis. Se você pegar lá o Gênesis 1, 26, 27, a gente vai ver que Deus nos criou homem e mulher. E no outro mundo, no nosso novo paraíso, seremos novamente essa nova criação. E assim a gente conclui essa nossa catequese, né? Esse conjunto, na verdade, onde a gente abordou o conteúdo de 3 catequeses sobre a ressurreição do corpo, 2 funções importantíssimas para que a gente possa entender bem a teologia do corpo. Uma função original e uma função fundamental, relacionadas ao corpo humano. A função original do corpo é ser corpo. A Tatiana até falou ainda há pouquinho, o corpo que nós temos, e a gente sempre ensina na teologia do corpo que nós somos um corpo, não temos um corpo. Mas dentro do contexto, o que ela falou estava correto. Mas só para pontuar aqui de uma forma bem assim, significativa, para que a gente entenda essa função original do corpo, que é ser corpo. E ao ser corpo, eu sou uma pessoa. Não sou um objeto,
não sou um animal, não sou uma árvore, sou uma pessoa. É a função original do ser corpo. É mostrar a pessoa que eu sou. E a função fundamental se dá a partir dessa realidade do ser corpo, que é ser com o corpo. Com o corpo, eu sou homem e eu sou mulher. Então aqui a gente fecha, e é importante a gente entender, porque senão, se eu não sei que eu sou uma pessoa neste corpo, que importância tem? O ser humano é a criação mais importante de Deus, é aquilo que Deus colocou todo o seu amor, toda a sua história, toda a sua vontade, todo o seu desejo de partilhar o amor e a felicidade eterna. E dentro dessa realidade de ser corpo com o corpo, sermos homens e mulheres que juntos podem viver e fazer essa comunhão para que, fazendo essa comunhão, possam espelhar o amor de Deus. Então vejam que bonito essas duas funções do corpo, original e fundamental, de sermos o corpo e sermos com o corpo, homem e mulher. Fica o convite no final desse nosso episódio para você lembrar, durante essa semana, até o nosso próximo programa, lembre-se das pessoas da sua família ou seus amigos que já faleceram e reze por eles. Se você puder, ao participar da Santa Missa, ofereça por eles o sacrifício da Santa Missa. E na missa, reze e peça por você também, para que você se torne cada vez mais puro de coração, para que um dia nós todos juntos, como família de Deus, possamos ver Deus face a face. A gente espera que você continue junto com a gente. Aproveita para compartilhar o conteúdo desse programa com mais gente que quer aprender também, que precisa descobrir esse tesouro da teologia do corpo. Um forte abraço e até o próximo episódio.